Se eu der um reload aqui, a gente pode contar aí mais ou menos, né? Tem o tempo de processamento. E a gente pode considerar que ele demorou mais ou menos uns 5 a 6 segundos para gerar esse relatório com 572 páginas, né? É um número super razoável se a gente for pensar na quantidade, né, de dados que a gente está trazendo, que a gente está inserindo aqui dentro do nosso PDF Maker. Fala, Dev, tudo bem com você? Meu nome é Dani Leão e para mim é uma honra enorme estar fazendo parte desse quadro aqui do PR, aquele quadro que já ficou querido por todos e todas, né, de perguntas e respostas técnicas, onde vocês enviam as perguntas e a gente desse lado aqui responde as perguntas que vocês deixaram nos vídeos anteriores. E nesse PR eu vou estar falando um pouco sobre as perguntas que vocês deixaram nos Code Drops, que eu gravei sobre Node, onde a gente viu alguma biblioteca, enfim, a gente vai estar batendo aqui um papo super bacana, vou estar respondendo algumas perguntas e no final também a gente vai falar um pouquinho sobre a nova versão do Adonis, que com certeza vocês pediram aí pra gente falar, né? E a gente vai falar um pouquinho no final, tá bom? Então a primeira pergunta, quem fez foi o Patrick Perosa e ele fez num Code Drops que eu falei sobre criação de relatório com PDF Make, né? E ele falou assim, Dani, no caso, ele também permite gerar o XLS para Excel? Como seria o caso? Faço no front ou no back? Amei seu vídeo, super top. Patrick, muito obrigado, um beijo para você, tá bom? Então vamos lá, o PDF Make especificamente, ele não permite a geração de um arquivo XLS, CSV, Excel, né? Ele é especificamente para a gente gerar ali, para a gente criar o nosso arquivo PDF, né? Como o próprio nome já diz. Porém, existem muitas bibliotecas que a gente pode pegar o conteúdo que está sendo criado, por exemplo, com o PDF Make, e converter para um XLS, para um JSON, para um CSV, para um TXT, enfim, para qual extensão a gente quiser, tá bom? Nesse caso, você vai precisar utilizar uma biblioteca que pegue os dados que está sendo gerado e faça a conversão, né? Converta ele para o XLS, tá bom? Mas não tem problema, isso daí também é super simples. Hoje existem bibliotecas que facilitam muito o nosso trabalho. Você pode até, de repente, fazer isso na mão, o que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas com o próprio Node você consegue sem problema nenhum. Mas se você quiser converter o seu PDF para um XLS, você pode utilizar também uma biblioteca, tá bom? A próxima pergunta quem deixou foi o Wilme Rodrigues, né? O Wilme Rodrigues. Como esse PDF Make se comporta para gerar um PDF com 500 páginas? Pesado igual Puppeteer? Wilme, muito boa a sua pergunta. E para a gente conseguir mostrar na prática, eu vou voltar aqui para o meu código. E eu vou pegar esse mesmo exemplo que eu usei no Code Drops, tá? Então, aqui eu tenho o meu relatório sendo gerado, um relatório aqui com poucos itens. E o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um for, só pra gente aumentar esse nosso conteúdo. Acho que 2000 aqui tá bom. Deixa eu criar aqui um novo array. Então, fazer o seguinte, pra gente não alterar os outros, colocar aqui um products como um array, e eu vou pedir para ele fazer um novo push, pegando tudo que tem aqui dentro desse meu products.b, tá? Então, a ideia é ele pegar todo esse meu conteúdo, né, e fazer um for aqui, iterando 2000 vezes. Então, olha só, a gente vai ter que fazer essa interação aqui, eu acredito que vai dar ali mais ou menos umas 500 e pouquinhas páginas, tá? O resto, eu vou deixar tudo do mesmo jeito. E olha só, se eu der um reload aqui, a gente pode contar aí mais ou menos, né? Tem o tempo de processamento e a gente pode considerar que ele demorou mais ou menos uns 5 a 6 segundos para gerar esse relatório com 572 páginas, né? É um número super razoável se a gente for pensar na quantidade, né, de dados que a gente está trazendo, que a gente está inserindo aqui dentro do nosso PDF Make. Então, Vilmi, para sua pergunta, né, como que esse PDF Make ele se comporta para gerar um PDF com 500 páginas? Ele se comporta super bem. A questão de pegar o conteúdo e passar para o PDF, para ele é super tranquilo, né? A gente viu aqui que foi super rápido essa iteração que a gente fez aqui. Então, se você precisa gerar um relatório com grande fluxo de dados, sem problema nenhum. Talvez o que você vai precisar tratar é na hora de trazer as informações. Por exemplo, se essa informação está no banco de dados, de repente você vai precisar melhorar a forma como você está gerando
o seu select, né? Como que você tá fazendo a sua consulta. Mas falando do PDF Make, ele gera super rápido, sem problema nenhum. E a próxima pergunta, quem fez foi o Vitor Pinas Arnal, no vídeo do Code Drops que eu fiz sobre a leitura de arquivos CSV. E ele falou assim, na verdade, foi uma pergunta já com uma dica, né? Que ele falou, já viram o comando console table que o JS possui? É um ótimo recurso. Vitor, eu já vi, sim, ele é super bacana pra gente utilizar. E se por acaso você não sabe o que é o console table, né? Você sabe provavelmente o que é o console log, que a gente consegue falar, mostrar alguma coisa ali, né? No nosso terminal, no nosso browser, com alguma informação. O que o console table ele vai fazer? Ele vai pegar a nossa informação, por exemplo, se a gente tiver ali um array, vamos supor que seja um array de usuário, e a gente quiser dar um console nessa nossa variável, né, dentro desse nosso array, no momento que a gente coloca ali o console table, ele vai mostrar pra gente a estrutura como se fosse realmente uma tabela, o que facilita bastante pra gente, né? Até o Maicão já mostrou aqui em algum vídeo esse comando do console table. Vitor, muito obrigado aí pela sua ajuda também, tá bom? A próxima pergunta quem fez também nesse mesmo vídeo foi o Sandro Almeida. Ele falou, olá Dani, muito bom o seu vídeo. Não testei ainda, mas esse mesmo exemplo pode ser utilizado com arquivos grandes? Da forma que você mostra, cada iteração de uma linha faz o insert no Postgres. Sandro, muito obrigado aí pelo carinho, pela sua mensagem, tá bom? E sim, você pode utilizar ele com arquivos grandes sem problema nenhum. Uma das grandes vantagens do Node é a parte do stream, né? Ele tem ali uma questão de trabalhar com stream, de trabalhar com arquivos que é super forte, é muito bacana e é super bom de utilizar. E quando a gente fala sobre streams, né? Quando a gente fala em trabalhar com streams, o que a gente está falando? A gente pode falar de leituras de arquivos em partes. Então, não necessariamente a gente vai precisar fazer uma leitura de um arquivo todo de uma vez, né? Por exemplo, um arquivo que tem, sei lá, 1 GB, 2 GB, a gente não precisa fazer uma leitura ao mesmo tempo, né, de todo o arquivo, o que pode aumentar o processamento da sua máquina, o que pode diminuir a memória da máquina, né? Então, quando a gente fala em geração de arquivos, a gente pode ir gerando esse arquivo aos poucos, né? Os famosos chunks, pegar os pedaços desse arquivo para ele gerar aos poucos e aí sim, a gente no final ter ali, né, todo o arquivo sendo processado. No caso da leitura de um CSV, a gente poderia fazendo essa leitura por linha e como você falou, realmente a cada linha lida, né, a cada chunk, a cada pedaço lido, a gente vai lá e insere no banco de dados sem problemas nenhum, tá bom? E a próxima pergunta, ainda desse mesmo vídeo, quem fez foi o Pedro Henrique. Ele perguntou, por que realizar um readable file.push passando o nulo? Muito boa a sua pergunta, Pedro. Então vamos lá. Quando a gente trabalha com o readable stream, né, quando a gente quer fazer a leitura de uma stream utilizando o Node, existem basicamente 3 estados que a gente pode trabalhar com essa leitura, que é o estado de true, então sempre que a gente quer enviar alguma informação, que a gente quer gerar alguns dados, que a gente quer fazer a leitura desses dados, a gente pode ali, sempre tendo a informação ali dentro do push como true. Existe também o estado false, que é quando a gente quer parar temporariamente a geração de dados ou a geração, né, de capturar um buffer, e existe o estado de nulo, que é quando a gente vai determinar para o nosso readable que já não existe mais nada a ser executado. Então, a gente passa o nulo para informar que aquele processo que a gente estava fazendo chegou ao fim, a gente já terminou a leitura do nosso arquivo, a gente já terminou o tratamento, tudo que a gente precisava fazer. Então, geralmente, quando você trabalhar ali, quando você começar a trabalhar com o readable stream, né, você vai ver ali que sempre no final você vai ter ali um readable.push passando o estado de nulo justamente por causa disso, tá? Para você informar para o seu readable que você chegou no final e que aí ele já pode seguir, né, concluir aí esse processamento, beleza? E a próxima pergunta quem fez foi o Heraldo Gama no vídeo que eu falei sobre a Doni 5, né? E ele pergunta o seguinte, na verdade é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Vale a pena usar esses novos frameworks, seja no back ou no front? Porque é complicado, você começa a desenvolver sua estrutura com uma ferramenta e antes de terminar já tem um monte de coisa nova.
Heraldo, pergunta sensacional que você fez, tá? Assim como tudo na vida, né, esses frameworks existem as vantagens e a desvantagem. Por exemplo, o Adonis, o Nest, né, são frameworks mais opinados, que já trazem ali uma estrutura, né? Quando a gente baixa esses frameworks, quando a gente coloca esses frameworks no nosso projeto, a gente já tem uma estrutura por trás dele, diferente, por exemplo, da gente utilizar um Express, né, que é o Express, a gente precisa fazer basicamente tudo na mão, né? Mas então, quando utilizar esses frameworks? Na minha opinião, você começa a utilizar esses frameworks mais opinado a partir do momento que você já entende como que funciona a base, né? Como que o Node ele funciona por baixo dos panos, como que você cria um servidor, como que é a criação de uma rota. Por isso que aqui, né, dentro da Rocket a gente gosta de mostrar um pouco mais assim, lá de baixo, né? Mostrar como que as coisas funcionam ali no nível mais baixo, sem muita utilização desses frameworks. Por quê? Para você conseguir dar manutenção, para você conseguir resolver alguns problemas, você vai precisar entender o que está acontecendo por trás. E todos esses frameworks, né, seja o Nest, seja o Adonis, se a gente for andando, se a gente for baixando o nível, a gente vai ver que muita coisa se assemelha entre um e outro, porque a base ali, né, por baixo dos panos, se a gente for entrar realmente na biblioteca, a base ela vai ser praticamente a mesma, né, que é o Node. Então, eu aconselho o seguinte, a partir do momento que você entende o que é o Node, como que ele funciona, a partir do momento que você sabe resolver problemas sem os frameworks, aí você parte de fato para a utilização de um framework mais opinado, um framework que vai te dar uma estrutura, né? E qual que é a vantagem da gente utilizar esses frameworks, né? Você falou que é um pouquinho complicado. Ele é complicado para você entender a estrutura, porque se a gente for pegar o Adonis, a estrutura dele é completamente diferente do Nest, por exemplo, né? Porém, os dois, ele tem as suas facilidades, ele tem as suas vantagens, tem também as suas desvantagens, né? Mas também, saiu agora o Adonis 6, o meu projeto tá em Nest, eu vou passar pro Adonis 6. Não tem a necessidade, né? Se seu projeto tá funcionando super bem, por exemplo, no Node ali puro, continua utilizando o Node puro. Se você quer começar um projeto utilizando o Adonis 5, faz o seu projeto sem problema nenhum. E a questão da estrutura, né? Isso vai depender muito de um framework para outro, tá bom? Mas não necessariamente você é obrigatório a usar um framework porque tem um novo framework no mercado. E é algo que a gente precisa pensar bastante no momento de decisão de utilização de ferramentas. Não é porque saiu uma nova ferramenta, saiu um novo framework, agora tá no hype o Nest, tá no hype o Adonis porque eu tenho que utilizar. Não, você precisa entender o seu momento como programador e programadora, como desenvolvedor e desenvolvedora. Se você já tá num nível que você pode deixar o framework opinar por você, né? Vamos dizer assim, se você já tem uma maturidade entendendo como que as coisas funcionam por baixo do pano, se é o momento para você utilizar esse framework, tá bom? Mas não necessariamente você vai precisar utilizar esses frameworks mais opinados, beleza? E a próxima pergunta quem fez ainda nesse vídeo foi o Ronald Tomás, e ele pergunta o seguinte: por que usar Adonis, quais vantagens que ele tem e para que serve? Ronald, assim como os frameworks, né, mais opinados que a gente tem, o Adonis ele vem para trazer uma facilidade na criação do nosso projeto. Então, por ele já ter uma estrutura pré-moldada ali, de uma estrutura de pastas, configurações iniciais que o teu projeto ele precisa ter, com poucas linhas de código você já consegue colocar a tua aplicação em produção. Pensando, por exemplo, numa aplicação utilizando o Express, que você teria que instalar a dependência do Express, criar o servidor, criar teu arquivo de rotas, configurar esse arquivo de rotas, liberar, por exemplo, a entrada de arquivos JSON, né? Com o Adonis, você vai precisar fazer o mínimo de configuração. O que você vai precisar, por exemplo, é criar algumas coisas, criar a tua parte do código mesmo, né? Mas por ele já ser mais opinado,
ele já vai trazer essa estrutura para você. Então, por exemplo, se você quer criar, eu preciso criar o meu controller em segundos. Então, com pequenos comandos, o Adonis ele já permite para você a criação de uma estrutura completa, né? Então, você já tem ali o teu controller configurado com alguns métodos só para você colocar dentro a regra de negócio dentro do seu código, né? Assim como o Nest, por exemplo, também, que é super opinado, com pequenos comandos, né, na nossa linha de comando, a gente já cria toda essa estrutura. Então, se você precisa criar um projeto no menor tempo, vamos dizer assim, com uma estrutura já pré-moldada, configurada, então o Adonis ele vai servir bastante para o que você precisa, tá bom? E a próxima pergunta quem fez ainda nesse vídeo foi o Luiz Cláudio. Ele perguntou como seria para fazer uma API com autenticação JWT nessa versão. Luiz, vamos lá. Até a versão 4 do Adonis, o módulo de autenticação que vinha por padrão, né, ali quando a gente instalava ali o Adonis/Auth, ele tinha embutido dentro dele a opção de você fazer a autenticação utilizando o JWT. A partir da versão 5, eles optaram por remover a autenticação via JWT. Eles disponibilizaram algumas outras versões que eles recomendam a utilização, mas eles removeram o JWT por alguns motivos, né? Que se você entrar até um dos criadores dentro do GitHub ali, né, no core do Adonis, tem uma discussão ali onde ele fala que um dos motivos deles terem retirado o JWT é porque o JWT ele não faz um revoke do token, né? Então, existem algumas coisas que o JWT ele acaba não fazendo, então por esse motivo eles optaram por remover o JWT do módulo nativo, né? Da parte de autenticação nativa do Adonis. Mas se você quiser utilizar o JWT ao invés das formas que eles recomendam, você pode utilizar através de outra biblioteca, por exemplo, a biblioteca JSON Web Token, e aí você pode fazer a utilização normal, como se estivesse fazendo dentro do Express, tá? Mas nativamente, né, como a gente tinha na versão 4, a gente não tem mais na versão 5, e aí a forma da gente configurar vai ser um pouquinho diferente, tá? E como a gente falou no início do vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o Adonis, né? Então, o Adonis 5, ele foi finalmente lançado já na sua versão oficial, né? Depois de muito tempo de espera, muito tempo tendo ali o Adonis 5 na versão beta, né? Finalmente, eles lançaram a versão oficial que permite já a gente colocar a nossa aplicação, né, para rodar com o Adonis 5. Claro que existem alguns pacotes que ainda não foram migrados, né, para essa nova versão, que eles estão migrando aos poucos. Algumas outras coisas que eles acabaram removendo, como foi o caso do JWT, né? Mas uma coisa bacana que a gente tem aqui é que a gente consegue acompanhar todo o processo, né? Tudo que está sendo executado. Então, se eu vier aqui nesse Release Process aqui embaixo ele tem esse roadmap, né, no Trello, e quais serão o que está acontecendo, né? Qual que vai ser os próximos cards. Então, aqui a gente consegue visualizar tudo que tá acontecendo, né? O time do Adonis acaba dando uma clareza pra gente dos pacotes que estão sendo implementados, de tudo aquilo que vai ser para uma versão próxima, né? Por exemplo, eu sei que o WebSocket ele ainda não tá na versão oficial, que eles ainda estão migrando, então quero saber como que tá o WebSocket, se eles já migraram. Eu venho aqui e eu consigo ver se já tá em andamento, né? Provavelmente, se eles já estiverem ali trabalhando, eles vão colocar alguma informação aqui, né? E aqui a gente tem tudo que foi completado, né? Então, essa visão, essa clareza que o Adonis ele tá dando pra gente é algo super bacana, porque a gente não fica naquela ansiedade, né? Quando que vai lançar alguma coisa? Será que já lançou? Será que não lançou, né? E aqui também a gente tem, né, o card de tudo o que tá acontecendo, né? Então isso daqui é uma das coisas super bacana, que essa clareza, né, faz a gente sentir parte daquilo que está sendo construído, né? O próprio GitHub também do Adonis, né, tem as discussions ali, então, por exemplo, essa questão do JWT que eles removeram, tá? Por que foi removido?
eles informam lá, né? Tem uma discussão lá falando por que foi removido. Então, essa interação também com a comunidade, né? Com os desenvolvedores e desenvolvedoras, isso acaba deixando o framework, vamos dizer assim, mais bacana pra gente utilizar, né? Não é algo tão fechado, mas a gente consegue participar, a gente consegue se envolver e entender tudo o que tá acontecendo, né? Sem contar que, assim, a documentação do Adonis, como eu já falei no Code Drops, se você ainda não viu o Code Drops, vale muito a pena ver, tá? Eu achei essa documentação aqui fantástica do Adonis, né? Ele trouxe uma cara nova, né? Claro que não vai ser a documentação que vai falar que o Adonis 5, ele é um Adonis bacana pra gente utilizar, mas ele traz aqui uma documentação super clara, né? Mostrando tudo que a gente precisa. Então, praticamente tudo que a gente precisar, qualquer exemplo que a gente precisar do Adonis, a gente vai ter aqui, né, dentro da documentação. A gente pode ver o que ele está utilizando para autenticação, por exemplo. É só eu vir aqui dar uma olhada no que eu tenho disponível. Quero saber como que tá funcionando o ORM. É só eu vir aqui também, né, para dar uma olhada, né? O que mais que a gente pode ver aqui? Se eu quero entrar, por exemplo, saber o que tá acontecendo dentro do GitHub, ele tem aqui também, deixa eu ver. Acho que é github.com/adonis.js/core. Aqui a gente consegue também ver, né, se tem alguma discussão. Então eu quero entender o que tá acontecendo, né? É super bacana a gente ficar atento a esses pontos, a gente se envolver, a gente entender o que tá acontecendo, né? Qual que é a evolução, o que tem de novidades, isso é super bacana, né? Claro que lembrando, como a gente já falou, o Adonis ele é excelente, a versão 5 tá excelente pra gente trabalhar, mas isso vai muito de acordo com as necessidades do seu projeto, tá bom? Bom, o PR de hoje é isso. Se você gostou, já deixa aí o seu curtir, já compartilha também, deixa o seu comentário aqui embaixo, porque a gente fica muito feliz quando vocês interagem com a gente também, tá bom? Se você tiver também qualquer outra pergunta, qualquer outra dúvida, é só deixar aqui embaixo e a gente se vê num próximo PR, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até mais!